Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um livro bem famoso da literatura polonesa chamado Sobre os Ossos dos Mortos, da escritora Olga Tokarczuk. Essa foi uma leitura que eu peguei sem saber o que esperar, sabe? Sem expectativas positivas ou negativas, talvez apenas uma certa curiosidade em descobrir algo novo. Com um certo ar de thriller nórdico, Sobre os Ossos dos Mortos é uma obra que traz um certo toque de ironia e de sarcasmo para criticar a hipocrisia, o egoísmo e também a arrogância das pessoas. Aqui nós temos uma protagonista cheia de particularidades envolvida num mistério onde a natureza e os animais têm um papel de destaque. Antes de falar melhor sobre o que eu achei desse livro, eu só queria deixar aquele recadinho de sempre. Pensando em tornar o mais acessível possível, eu dei há pouco tempo uma reformulada no Apoia-se do canal e a partir de agora você tem acesso a todas as recompensas disponibilizadas por lá por apenas R$10 mensais. Entre elas, temos o acesso ao vlog, onde eu falo sobre os livros que eu quero ler, o acesso ao canal fechado no Telegram, a participação em enquetes para a escolha de resenhas ou de vídeos aleatórios, e também pode concorrer a livros em sorteios exclusivos. Além disso tudo, eu também disponibilizo para os apoiadores conteúdos extras e sugestões de materiais relacionados aos livros que eu resenho por aqui. No caso do livro de hoje, que por sinal foi uma escolha dos apoiadores, eu vou disponibilizar lá no Apoia-se uma lista com os trechos que eu mais gostei. E eu também vou colocar uma seleção de artigos e vídeos interessantes sobre a autora. É isso, pessoal. O link para apoiar fica aqui no inicinho da descrição e também no comentário fixado logo aqui abaixo. Ao se tornar colaborador ou colaboradora desse projeto, você me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo aqui no YouTube. Voltando agora para a resenha, a escritora polonesa Olga Tokarczuk já era bastante conhecida lá na Polônia antes mesmo de ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Ativista, vegetariana e psicóloga formada pela Universidade de Varsóvia, essa autora conta com uma obra bem diversa, além de títulos que viraram best-seller no seu próprio país e ganharam adaptações para o cinema e para o teatro. Entre eles está justamente o Sobre os Ossos dos Mortos, livro lançado em 2009 que logo de cara se tornou um enorme sucesso. Aqui no Brasil a obra chegou graças à editora Todavia, com tradução de Olga Bagińska-Szinszatto. O título desse livro, Sobre os Ossos dos Mortos, tem origem num trecho escrito pelo poeta inglês William Blake, um trecho disponível num livro seu do século XVIII, chamado de O Matrimônio do Paraíso e do Inferno. Para quem tiver interesse e curiosidade, essa obra está disponível no Kindle Unlimited. Eu baixei aqui pro meu Kindle justamente para mostrar esse trecho para vocês. Na semeadura, aprenda. Na colheita, ensine. No inverno, desfrute. Guie sua carroça e seu arado sobre os ossos dos mortos. Como veremos, o escritor William Blake tem um destaque nesse livro por estar entre os diversos interesses da protagonista. Além disso, cada início de capítulo conta também com um pequeno trecho desse poeta, que geralmente se conecta, a ideia se conecta com o conteúdo que encontraremos a partir dali. Em Sobre os Ossos dos Mortos, nós acompanhamos a história de uma personagem chamada Janina, uma engenheira aposentada na casa dos 70 e poucos anos, que atualmente dá aula de inglês. Ela também gosta muito de astrologia, gosta muito de estudar, de traduzir a poesia do William Blake e também é uma defensora dos animais. Ela mora num pequeno vilarejo no interior da Polônia, ali bem próximo da fronteira com a República Tcheca. Acontece que nesse mesmo local, ele é muito marcado, um local muito marcado pela caça, seja a caça legalizada ou a ilegal mesmo. Existem muitos caçadores naquela região. Isso, claro, desperta toda a indignação da protagonista, que vive em conflito com outros moradores, principalmente aqueles que estão relacionados com o clube de caça. Acontece que numa certa noite de inverno, ela recebe uma inesperada visita de um vizinho, um homem que ela chama simplesmente de esquisito.
Essa, por sinal, é uma característica muito divertida dessa protagonista. Ela dá apelidos às pessoas a partir da primeira impressão que tem delas. O esquisito chegou na sua casa dizendo que o Pé Grande estava morto. No caso, o Pé Grande é mais um apelido, né? Um apelido de um outro vizinho da Janina. Que ele estava morto e estava pedindo a sua ajuda para vestir, para arrumar o corpo antes de enrijecer. E enquanto isso, né, a polícia seria informada do que aconteceu. Ao que parece, o Pé Grande engasgou com um osso de corça, que é um tipo de cervo muito comum na Europa. Aparentemente, essa corça foi justamente uma que ele mesmo capturou. Essa morte despertou a curiosidade da Janina, que achou muito irônico um caçador morrer por conta da própria caça. Além disso, ela não sentiu tanto a morte dele, principalmente porque o Pé Grande caçava ilegalmente e também era uma pessoa muito grosseira. Num primeiro momento, aquilo tudo foi interpretado como uma simples infelicidade, como um simples azar por parte daquele morador, né, do Pé Grande que engasgou com um osso. Tudo isso foi interpretado dessa maneira pela polícia e também pelos demais moradores. Só que, com o passar das semanas e também dos meses, outros habitantes começaram a aparecer mortos naquela mesma região. Enquanto a polícia começou a investigar aquelas mortes estranhas e misteriosas, a Janina resolveu também tentar compreender o que estava acontecendo. Para ela, tudo tinha total relação com os animais, que de alguma maneira estavam se vingando por conta da caça. A partir daqui eu já não vou falar mais nada para não estragar a experiência de vocês. O que dá para dizer é que no decorrer do livro nós vamos entender melhor o desenrolar dessa situação toda, além de compreender também um pouco mais sobre essa protagonista tão complexa. Sobre os Ossos dos Mortos é um livro que não se limita a apenas uma história de mistério. Aqui nós paramos para refletir sobre a relação do ser humano com a natureza, sobre a forma como nós lidamos com ela, e em particular com os animais selvagens. A crítica dessa autora, ao meu ver, está muito na banalização da crueldade do homem diante dos animais, como se eles fossem meros objetos que estão ali ao nosso dispor. A Janina, portanto, representa uma espécie de combatente solitária, uma pessoa que luta contra um sistema muito maior e muito mais poderoso do que ela sozinha poderia lidar. Dentro dessa lógica, a protagonista está muito ligada também com uma falta de perspectiva com um mundo mais justo, além de ter um enorme incômodo com a hipocrisia, com a ganância, com o individualismo das pessoas. Para Janina, não existem grandes mistérios nas mortes que estão acontecendo no seu vilarejo. Para ela, tudo tem uma conexão direta com o fato da natureza estar cansada, estar exausta da arrogância humana. Um outro detalhe que eu senti bastante presente nesse livro, que eu acho que talvez pode de repente até passar despercebido para alguns, principalmente porque a autora ela foca muito em coisas como o próprio mistério, ou a personalidade da Janina, ou seu gosto pela astrologia e coisas assim. Mas tem um detalhe nessa obra que realmente me chamou muita atenção, que envolve a forma como a autora, Olga Tokarczuk, fala sobre a questão do envelhecer. Isso ocorre especialmente no que diz respeito à desvalorização da opinião de pessoas idosas, que muitas vezes são desprezadas e deixadas de lado como se falassem apenas coisas que não têm sentido. A impressão que eu tive é que a autora tenta mostrar através dessa personagem da Janina que muitas vezes ela é ignorada pelos moradores ou pela polícia, não simplesmente por ter uma visão de mundo bastante particular ou por ser uma senhora muito solitária, mas sim ela é ignorada por ser idosa, como se só por conta disso, né, somente isso já fosse o suficiente para não valorizar de forma alguma os seus argumentos naquele universo. Bom, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, deixando essa recomendação desse livro tão interessante, ao mesmo tempo tão diferente, chamado Sobre os Ossos dos Mortos. Eu realmente fiquei bastante curioso para conferir no futuro outras obras dessa mesma escritora. Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. E eu aproveito para avisar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana.
E se você gosta do conteúdo que eu publico por aqui e tem interesse em ajudar de alguma maneira, além do Apoia-se que eu comentei antes, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, inclusive o link desse livro que eu falei aqui hoje, e aí basta clicar neles e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa logo depois que o canal recebe uma pequena comissão. Também não esquece de dar uma curtida que ajuda bastante o canal, de se inscrever aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e também de clicar no sininho para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!